Na sexta-feira da Paixão, nós temos todo um rito em torno da cruz, temos um rito todo em torno ali da paixão de nosso Senhor. Porém, não é, nós não celebramos ela como uma solenidade, né? Aquele dia, todos nós sabemos, não há nem missa, nem celebração, né? Nem missa mesmo tem, só a celebração, não é? Que nós temos ali com a partilha da Eucaristia. Há um pouco tempo atrás, nem a Eucaristia nós tínhamos neste dia, não é? Então, fica aí a nossa celebração mais contida, mais em torno ali do essencial, que é a missão salvadora de Jesus. Jesus que morre na cruz para nos salvar e nos remir dos nossos pecados. Então o foco é o Cristo e não a cruz propriamente dita. É a paixão de Jesus e não os efeitos da cruz. Hoje, então, nós podemos celebrar com maior júbilo, com maior ânimo. Não estamos no tríduo pascal, não estamos, então, venerando e lembrando, não é, o mistério salvador apenas, mas sim, hoje, nós estamos exaltando esta cruz. É a celebração da cruz por excelência. Então, nós católicos devemos honrar, venerar, né, e exaltar esta Santa Cruz. Nós não temos medo da cruz, nós não nos envergonhamos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário, nós nos orgulhamos da cruz do Senhor, porque foi por meio dela que veio a nossa salvação. E já desde os princípios, desde os primórdios da igreja, a cruz vai ser um símbolo do cristão, porque o Cristo foi crucificado e Jesus, em diversas passagens do Evangelho, vai aludir à cruz como um sinal nosso, não é? Como o padre falou no ato penitencial, Jesus vai dizer nos 3 evangelhos sinóticos: quem não for capaz de renunciar à sua própria vida e carregar a sua cruz. Jesus não falou, joga a cruz para longe, joga a cruz para fora, não usa a cruz, carrega a cruz, não é? Então a cruz é para nós um sinal de salvação, um sinal de amor. Nós temos que amar esta cruz, nós temos que carregar esta cruz, não é verdade? Portanto, então, os primeiros cristãos já usavam sim a cruz, não é? Tinha o peixe? Tinha, o peixe era um símbolo também, é um símbolo cristão, né? Ictus são as duas é um anagama para Cristo, Salvador de homens, não é? Do grego. Então, sim, o peixe. Alfa e ômega, sim, está na Bíblia. Jesus, lá no Apocalipse, fala que ele é o alfa e o ômega. Mas também a cruz também estava lá desde o princípio. Com o passar do tempo, a cruz foi se tornando também um sinal, né, daquilo que ela é, que nós já vemos na carta aos Hebreus, um sinal de sacrifício, um sinal sacrificial. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, né, é Ele mesmo, não é? Sacerdote, altar e cordeiro. E a cruz é o altar aonde o Senhor Jesus se ofereceu por cada um de nós. Portanto, a cruz, sempre perto do altar ou diante dele, vai haver uma cruz para relembrar ao Padre e aos fiéis o que eles estão celebrando na Eucaristia. Então, na Eucaristia, nós sempre temos a cruz com um destaque, porque nós aqui estamos lembrando a morte do Senhor até que Ele venha. É isso que nós estamos fazendo. Então, por isso, a cena da morte do Senhor está ali diante dos nossos olhos. E isso não quer dizer que nós estamos celebrando um Deus morto, um Deus derrotado, um Deus falido. É isso que dizem por aí, né? Na igreja tem a cruz porque eles estão louvando a morte de Jesus, agradecendo. Outros diziam, eles estão matando Jesus Cristo de novo. Não é? Não é isso. É um pedido de Jesus
que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste vinho, estareis lembrando a minha morte até que eu venha. É um pedido do Senhor para cada um de nós. Portanto, a cruz, ela ganhou esse sinal sacrificial e ela está nos nossos altares. Mas também ela se encontra no alto da igreja, para demonstrar que nós somos a igreja da cruz. A nossa terra, o nosso país, não é? A primeira, vamos dizer assim, edificação que foi feita aqui neste país foi uma cruz. O primeiro nome desta terra foi Terra de Santa Cruz. E por isso nós, amados irmãos e irmãs, honramos, louvamos, reverenciamos esta cruz e não temos vergonha dela. São Paulo também vai dizer que existem alguns que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Nós não queremos ser inimigos da cruz de Cristo. Nós queremos ser amigos da cruz. Nós queremos ser tal qual Cirineu, que carrega e ajuda o Cristo a carregar a cruz. São Paulo vai dizer também: completo em minha carne aquilo que faltou às dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aonde foi a dor de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim, começou lá no Monte das Oliveiras, mas se estendeu até a sua morte, passando pela cruz. Portanto, os nossos sofrimentos, as nossas enfermidades, as nossas incompreensões, enfim, os nossos momentos de dor, nós devemos ter esse mesmo pensamento que São Paulo. Oferecer esta dor, esta enfermidade, esta incompreensão, esta angústia, completando as dores de Jesus. Aquilo que possa ter faltado nas dores de Cristo, eu completo com esta dor que eu estou passando. Eu completo por aqueles que estão sofrendo, por aqueles outros que são Cristo, né, nos menores. Eu completo pela conversão dos pecadores, pelos famintos, por aqueles que estão presos, refugiados, por tantos outros. Eu completo na minha carne, pedindo para que o Senhor repare estas dores e estes pecados. Pois bem, hoje nós temos uma das mais belas páginas do Evangelho, não é? Que está no Evangelho de João, e Jesus, conversando com Nicodemos, vai remontar a esta passagem dos números que nós vimos. Nós vimos então que Moisés construiu uma haste e nela colocou uma serpente, e quem olhava para aquela serpente de bronze, né, ficava curado, tinha a salvação. Esta já é uma prefiguração do que vai acontecer com Cristo e do que acontece no cristianismo até hoje. Quem olha para a cruz do Senhor também alcança salvação, não é? Para quem tem fé, quem olha para a cruz do Senhor também alcança salvação. Portanto, amados irmãos e irmãs, não é? Nós não estamos adorando gesso, nós não estamos adorando madeira, não é? Nós estamos repetindo aquilo que aconteceu lá no deserto, em Números, que ao olhar para uma estátua de bronze, as pessoas ficaram curadas. Nós também temos esta mesma fé, que se ao olharmos para esta cruz, ainda que ela seja de bronze, de ferro, de madeira, de gesso, que nós também seremos curados, seja corporalmente, seja mentalmente, seja espiritualmente, porque a cruz do Senhor Jesus tem esta eficácia para cada um de nós. A cruz de nosso Senhor Jesus também, ao longo dos séculos, se tornou um sinal de combate espiritual. Por meio dela, não é que são feitos os exorcismos na igreja. Então, o inimigo de Deus, ele detesta a cruz do Senhor. E é por isso que ele coloca no coração dos homens estas heresias, para que cada vez menos sobre a terra tenha a cruz de Jesus.
Não caia nessa, meu amado irmão, minha amada irmã. Tenha sempre a cruz do Senhor num lugar de destaque na sua casa. Porque aonde o diabo vê uma cruz, ele foge, ele vai para fora, não é? Então tenha na sua sala, tenha na porta de casa, tenha no seu escritório, tenha no seu consultório, tenha, não é, no seu carro, a cruz do Senhor, para mandar para longe qualquer artimanha de Satanás. Então Jesus vai falar, olha, assim como aconteceu lá no deserto, também é preciso que o homem, filho do homem, seja levantado, não é? Por quê? Porque Deus, Ele amou o mundo. Esse mundo que Ele criou, não é? Ainda que ele seja passageiro, Deus amou este mundo. Amou porque Ele criou por amor a cada uma dessas coisas. E Deus viu que tudo era muito bom. Então, quando Ele te criou, Ele viu que você é muito bom. Quando Deus criou o seu vizinho, Deus viu que ele era muito bom. Mas padre, meu Deus do céu, ele coloca um pancadão alto todo dia. Mas padre, ela é encrenqueira, ela é fofoqueira. Padre, ela é macumbeira. Deus viu que ela era boa. Deus ama também ela, apesar de talvez ela não saber, mas Deus também ama ela. E a nossa missão é demonstrar este amor para estas pessoas. Então, não é? Jesus Cristo falou, porque Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo. Ele não quer condenar o mundo, não quer condenar nada do que foi criado, nem mesmo eu, nem mesmo você. Ele quer a nossa salvação, mas para que todos os que nele creia tenham a vida eterna. Esse é o plano de Deus para mim, para você e para nós. Que nós possamos então, amados irmãos e irmãs, viver com amor a esta Santa Cruz, imitando Jesus Cristo que morreu para si mesmo para que os outros tenham vida. Que nós possamos morrer para nós mesmos para que os outros tenham vida. Que nós possamos dar o nosso sangue para aqueles que precisam da nossa evangelização. Que nós possamos dar o amor para aqueles amargurados que não têm amor. Dar o perdão para aqueles que necessitam o perdão. Que nós possamos levar Jesus Cristo a cada um destes nossos irmãos e irmãs. Que a cruz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, nunca seja para nós sinal de vergonha, mas de orgulho, porque foi por meio dela que Cristo operou a sua salvação. Que nós possamos também lembrar do que dizem os padres da igreja, que a cruz, né, feita de madeira, então ela é a árvore da nova aliança. Na árvore da antiga aliança, Adão e Eva pecaram e nos trouxeram a condenação. Na árvore da nova aliança, Jesus, o novo Adão, e Maria, a nova Eva, operam para nós o nosso resgate, por meio da obediência. Tanto Jesus quanto Maria foram obedientes à palavra de Deus. Está aí o caminho da nossa redenção e da nossa salvação. Obedecer a Cristo até a morte, mesmo que seja a morte de cruz.